Olá, alunos, tudo bem? Professor Hudson falando. E hoje, falando de saneamento, a gente vai dar continuidade aí, ó, aos estudos, tá certo? Bom, vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela, tá? Então, hoje aqui a gente vai falar, como eu disse para vocês, falar sobre saneamento ambiental, que é a pauta aí dessas aulas que vão estar por vir aí, certo? Então, vamos falar de saneamento ambiental, entender um pouquinho o que é o saneamento ambiental. Então, saneamento ambiental nada mais é do que as condições básicas e essenciais que a população deve receber para que tenha uma qualidade de vida. Desde, vamos colocar, a água tratada, né, a coleta do seu resíduo, seja o esgoto, né, o efluente, ou o lixo doméstico, né, entre outras questões. E aí, quando a gente fala de saneamento básico, a gente está também relacionado à parte de questão de saneamento ambiental, né? Praticamente quase que a mesma coisa. A diferença é que, além da importância que a gente tem que ter e se preocupar com as condições do ser humano, isso também a gente tem que entender que isso tem uma repercussão na área ambiental, né? Ou seja, o lixo que vai, né, que a gente joga de qualquer forma, o esgoto, seja ele, né, a forma que ele está sendo destinado, principalmente em corpos hídricos, isso está causando um impacto no meio ambiente também, tá? Então vamos acompanhar aqui no slide aqui o textinho aqui. Tá? Então, saneamento ambiental, ele abrange, então, deixa eu só ligar o laser, opa, fica mais fácil, né? Então, o saneamento ambiental, ele abrange, então, uma gama muito grande, né, bem extensa de conhecimento, como eu já fiz essa introdução aí, não só a área da questão da saúde com a população, mas também com a questão ambiental. Tá? Então, o seu vínculo com a sustentabilidade, obviamente, ele é notório. Por que que ele é notório? Tá? Porque quando a gente aborda esse tema de saneamento, é difícil a gente não falar de um dos principais recursos para a sobrevivência da população, que é a água, né? Um bem aí de uso comum, tá? Então a gente está falando de água tanto para consumo ou para o meio ambiente como um todo, né? Os outros organismos também dependem disso aí, tá? Vamos lá acompanhar aqui. Então, a gente não consegue desvincular esse recurso aí que é essencial à sobrevivência humana e de outros organismos, que é a água, tá certo? Bom, dando continuidade então, e a gente pegar aqui entendendo essas questões de como que os países vêm tratando essa temática, tá? É comum então a gente ver alguns países tomando algumas decisões, né? Essas decisões acabam sendo norteadas pelas questões de sustentabilidade. Então, ó, principalmente nos últimos anos. Então, nas últimas décadas, né, a sustentabilidade, ainda que timidamente, né, não é algo do jeito que a gente quer, mas vem surgindo, vem aumentando. Então, vem assumindo um papel norteador da tomada de decisões em várias nações, tá? Em vários países ali. A gente vê muito, né, quando o Brasil comete alguns erros, vamos colocar assim, países de fora fazendo uma certa pressão, né, em questão da sustentabilidade, da forma que está sendo utilizados os recursos, porque isso, como a gente bem sabe, isso não é algo que vai refletir só naquele local ou só para aquela população. Ao longo do tempo, isso vai influenciar e vai trazer problemas para a população como um todo, seja ela a população local ou global, tá certo? Continuando aqui então. Bom, ao longo disso, né, a Organização Mundial da Saúde, né, dentro dos seus objetivos, né? Então, o que que aconteceu? Então, esses países eles vêm tendo essas ações e, obviamente, a desigualdade que tem, né, e os problemas ambientais, sociais, acabam tendo um grande impacto, né, sobre o planeta. Tem se agravado muito. Então, para propor uma solução a esses problemas e tornar a sustentabilidade, vamos dizer assim, algo menos abstrato, algo mais palpável e que realmente ocorra e chega para as pessoas que têm que, de fato, chegar, a ONU, né, através junto ali com a OMS, né, mas principalmente a ONU que é responsável por isso. Então, a ONU propôs em 2015 a Agenda 2030. O que é essa Agenda 2030? Essa Agenda 2030, como a gente está vendo aqui, ela tem 17 objetivos, tá? Então são 17 objetivos. Essa
esses objetivos, né? Então, são os finais de cada um desses. Então, por exemplo, o que nos interessa, que a gente vai discutir, é o objetivo número 6, que fala de água limpa e saneamento. Óbvio, não que os outros não tenham sua importância, mas para o nosso conteúdo, para nossas aulas, o objetivo 6 aí tem essa importância. Então, dentro de cada objetivo, tem as suas metas, né? Alcançando essas metas, a gente alcança os objetivos. No total, são 169 metas, distribuído dentro dessas 17 objetivos, tá? Dentro deles, né, devem ser priorizados para que os países que, né, se desenvolvam de uma forma mais equilibrada e mais sustentável, né? Ou seja, que tenha um crescimento ordenado. E na verdade, quando a gente fala em questões de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, uma empresa sustentável, né? Até mesmo pensando em questões de educação ambiental, que tem toda uma relação, na verdade, aí uma opinião do professor, é algo que é errado, né? A gente falar sobre desenvolvimento sustentável. Por que é errado, professor? Porque, na verdade, o desenvolvimento sempre deveria ter sido sustentável. As crianças, as pessoas sempre deveriam ter recebido a sua educação com uma educação ambiental, para que hoje a gente não chegasse da forma que a gente se encontra. Então, a falar assim, desenvolvimento sustentável, na verdade, é algo que a gente nem precisaria tá discutindo, porque é algo, né, hoje a gente sabe que é algo que deveria ser desde o princípio. Obviamente, as pessoas daquela época, né, aos algumas centenas de anos atrás, aí, dezenas de anos atrás, principalmente na época da Revolução Industrial, não tinha esse conhecimento, acredito eu. Alguns sim, mas na grande maioria não, e não tinha a facilidade que a gente tem hoje na disseminação do conhecimento. Mas, né, o desenvolvimento acaba sendo que obrigatório ter que ser sustentável, né? Bom, vamos lá. Bom, vamos falar de água. Já que eu falei de água e falei que o objetivo aqui, né? Voltando aqui, ó, o objetivo número 6 da ODS. ODS é o objetivo do desenvolvimento sustentável, tá? E aí a gente falando, então, de água, né? Então a gente precisa entender algumas questões, alguns pontos aqui que eu vou bater aqui são bem já conhecidos nossos, né? 70% da superfície da Terra é coberto por água, não é nenhuma novidade para ninguém esses dados aqui. Desse total de água no planeta, 97% a gente sabe que é água salgada, tá nos mares, nos oceanos aí, tá? E apenas 3% como água doce, e desses 3%, apenas 0,8% é uma água disponível que a gente consegue captar para consumo humano, tá? O restante está em geleiras, está em aquíferos, está de alguma forma inacessível. Aí vocês vão falar, professor, mas a gente consegue furar, perfurar o aquífero. Não todo mundo, né? Todo mundo consegue chegar, nessas regiões e dependendo da região, o aquífero está uma profundidade maior ou menor e acaba sendo caro, né, para a gente chegar lá. Bom, distribuição de água no mundo ocorre de uma forma desigual. Isso aqui talvez também não seja uma novidade. E o Brasil acaba sendo um país bem privilegiado, né? Só para a gente ter uma ideia, o Brasil possui 12% de toda a água doce do mundo. Tá aquele 0,8% lá, se a gente for, né, pegar aquela quantidade, 12% da água doce está no Brasil. Então, o nosso país é um país muito privilegiado em relação à distribuição de água. Todo mundo deve conhecer algum rio, algum riacho, alguma coisa próxima de onde que mora, né? Não é novidade, vira e mexe, pega uma rodovia, você vai passar por várias pontes, tem grandes rios, né? Mas isso não é uma realidade para boa parte do planeta. E, inclusive, no Brasil, em algumas regiões, não tem tanta distribuição, né, hídrica igual a maior parte, né? Se a gente pegar o sul, sudeste, centro-oeste, o norte tem muito, agora o nordeste já não tem tanta água assim, né? A gente vê algumas regiões bem áridas ali. Então, o volume de 170, perdão, de 1.700 metros cúbicos per capita ao ano é o mínimo para o desenvolvimento de uma pessoa, né, de uma população, tá? Isso ao longo de um ano, tá? Então, a gente vai ter aqui alguns volumes, tá? Menor que 1.000 metros cúbicos, já vai começar o que a gente chama de escassez crônica. É quando a gente começa a ouvir falar alguma coisa de racionamento. Tem água, mas nos dados momentos ali pode ser que falte essa água aí para a população. Deixa eu colocar o slide em tela cheia para vocês acompanharem, tá?
E menos que 500 metros cúbicos já é um estresse hídrico absoluto, tá? Então já é é um volume aí bem pequeno aí para a população, já tem uma grande falta de água, né? Tanto é que a gente já considera como um estresse hídrico aqui. E menos que 100 metros cúbicos é o menor nível de sobrevivência para uso doméstico e comercial. Abaixo disso aqui, as pessoas já começam, né, como já coloquei ali para vocês, já começa a ter uma certa dificuldade para o desenvolvimento, tá? Então as pessoas não conseguem ter o mínimo necessário ali, tá? E aqui nós temos uma figura, um mapa, né, para a gente entender essa distribuição de água pelo planeta, tá? Quanto mais escuro, pior, né? Ó. Então, nível de estresse hídrico estimado para 2040. Então, uma previsão, né? Conforme o cenário atual de consumo de água. Ou seja, se as coisas continuarem dessa forma, quem são os países que vão começar a ficar com falta aí de água, né? Bom, então baixo, menor que 10, aí nós temos aqui o Brasil, na América do Sul, né? Muito irrigado, alguns países mais ao norte da América do Sul também, né? Outros países já nem tanto, né? A gente vê o Chile aqui com uma condição extremamente baixa, porque ele é um país bem estreito, né? Vamos colocar assim, boa área dele aqui por estar beirando a cordilheira, o ar que vem aqui do Oceano Pacífico é um vento bem seco, tanto é que eles têm muitos desertos, né? Então é um país que vai sofrer muito com a escassez de água. Assim como alguns países do norte da África e também ao sul, né? Inclusive a África do Sul e os países aqui do Oriente Médio, que a gente vive ouvindo falar aí, né? Arábia Saudita, né? Onde é a região aqui já do Iraque, Irã, Afeganistão, Uzbequistão, todos aqueles países. Depois aqui, Índia, né? A Índia aqui, né? A China, tá? Depois nós temos a Rússia aqui, a Austrália também, um pouco mais severo, né? Os Estados Unidos, né? E os países que estão na parte clarinha os países que estão bem abastecidos, a Rússia e o Canadá, porque tem grandes geleiras, né? E aí o desgelo acaba fornecendo água. O Brasil, porque tem muitas regiões que minam água, né? A gente tem o Rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, né? Isso acaba facilitando, tá? Mas lembrando, não é porque o Brasil está aqui em uma região baixa, mas o país é praticamente um país continental. A gente tem a região do Nordeste aqui que acaba sendo escasso. Se a gente fosse fazer um mapa para o Brasil, a gente teria essa observação aí, tá? Bom, vamos lá. Então, no território brasileiro, três bacias hidrográficas são responsáveis por 80% da produção hídrica nacional. Olha só, né? A gente tem três bacias hidrográficas e só essas três representam 80% de todo o volume hídrico do Brasil, tá? A Amazônia, a bacia amazônica, então, só para a gente ter uma ideia, né? 78% com densidade, representa 78%, né? Desses 80%, né? Se a gente for analisar esse volume todo, 78%, né? E tem uma densidade populacional pequena, apenas de 2 a 7 habitantes por quilômetro quadrado. Então, assim, é muita água para pouquíssimas pessoas, né? Que vão estar utilizando ali. Já o Rio São Francisco tem 1,7%, já tem uma densidade aí bem maior, ou seja, o número de pessoas. Lembrando que o Rio São Francisco ele corta aqui, ele nasce no sudeste e vai até ali o nordeste, em algumas regiões ali do país. Dependendo da região, tem de 5 a 25 pessoas por quilômetro quadrado. Já é uma densidade um pouco elevada. E já a bacia do Paraná, que pega os principais estados aqui, vamos colocar principais não, mas pega o São Paulo, né? Pega uma parte ali de Minas Gerais também, Mato Grosso do Sul, Paraná inteiro, todo o sul, né? Pega Sudeste e o Sul. E a bacia do Paraná, então, tem 6% apenas, tá? Desse volume todo ali. E tem a maior densidade, porque a gente tem São Paulo, a gente tem grandes cidades no estado do Paraná, com grandes populações. Nós temos aí de 25 a 100 pessoas, né? Habitantes por quilômetro quadrado. E isso aqui quando a gente pega a área total, tá, gente? Porque se a gente for parar para pensar
nos centros urbanos, a gente tem muito maior. Então a gente está levando em consideração todo o território e toda a população. E tem áreas desses estados, dessas regiões, perdão, que o número de pessoas é muito pequeno, né? Na área rural. A gente não tem tudo isso. Então, só para a gente ter uma ideia da quantidade de pessoas, tá? Nessas áreas aí. Bom, falando ainda de desenvolvimento sustentável, deixa eu colocar o slide aqui para vocês em tela cheia. Então, o conceito de desenvolvimento sustentável, ele surgiu, né, na década de 80, né, em 1983, tá? E foi criado, quando que foi criado? Foi criado pela, ou melhor, quem foi que criou foi a Comissão Mundial para o Meio Ambiente, também desenvolvido pela ONU, tá? Então, a ONU que organizou essa comissão, e essa comissão ela era dirigida, né, por uma mulher, né, que é a o sobrenome dela é Brundtland, que é como é mais conhecido, e essa comissão mundial ela ficou conhecida, né, como Comissão de Brundtland, que era essa mulher que chefiava todo essa questão do desenvolvimento sustentável. E eles ao final não, né, com o passar do tempo, eles redigiram um relatório chamado Our Common Future, ou né, Nosso Futuro Comum. E esse relatório ele foi fundamental para qualificar o meio ambiente como um direito difuso e determinar que ele deve ser preservado para o benefício de todos, tá? Então foi a partir desse relatório promovido aí pela norueguesa Gro Harlem Brundtland, né, que foi responsável por elaborar esse relatório. Perdão. E esse desenvolvimento sustentável, né, então em relação ao desenvolvimento sustentável, ele deve incluir algumas situações relacionadas à distribuição de renda, né? Então, para que um país esteja um desenvolvimento sustentável, ele deve tratar a questão de distribuição de renda, o combate à pobreza, obviamente, né, porque não adianta o rico continuar mais rico e o pobre cada vez mais pobre. O país não aguenta e uma hora esse mesmo rico ele vai acabar se quebrando, porque ele depende de receita, né? E quem compra dele depende também vamos dizer assim, do pobre. Não que, né, do pobre, mas o- a classe média, né? Vamos colocar assim. Combater também as imperfeições do mercado, consequentemente vai combater a pobreza e a distribuição de renda. E também a degradação ambiental, né? Não é só a questão de renda, a questão de pobreza, mas a degradação ambiental, entre outros. Isso tudo na busca de um equilíbrio entre as necessidades humanas e a exploração dos recursos naturais, sempre buscando, então, né, preservando ali a capacidade, né? Então, preservando a capacidade e a regeneração que o meio ambiente pode oferecer. Porque não adianta, deixa eu colocar aqui, a cidade, né, o centro urbano, o país se desenvolver a qualquer custa, e isso, né, num primeiro momento pode parecer uma certa riqueza para esse país, para essa região, mas em um curto período, né, a gente sabe que isso não é uma realidade, porque a gente demanda dos nossos recursos. Se a gente pensar que tudo que nós temos, né, um celular, né, ele vem de um recurso natural, ele foi extraído da natureza. Então, a partir do momento que eu começo a esgotar esses recursos naturais, e o nosso planeta tem uma capacidade de se repor, né, de se regenerar, e eu tirando mais do que ele tem, uma hora vai começar a faltar. Tanto é que todo ano a gente ouve falar muito, ó, tal data o Brasil, o mundo atingiu o esgotamento, né? Por exemplo, o que que é isso, esse esgotamento? Quer dizer que naquele período menor de um ano, que geralmente sempre a gente atinge ali em agosto, mais ou menos, o planeta inteiro consumiu todos os recursos, né? Em 8 meses, o planeta consumiu todos os recursos naturais que o planeta consegue gerar em um ano. Ou seja, a gente ficou ainda 4 meses devendo. E isso é uma bola de neve. 4 meses, 4 meses. Ou seja, vai chegar uma hora, se a gente não tomar uma atitude, que o nosso planeta não vai conseguir repor, não vai ter para todo mundo, tá? Então, o mínimo é que a gente consuma o recurso do planeta em um ano, ou seja, o que ele gera em um ano a gente consome em um ano, pelo menos está equilibrado, né? Está se mantendo. Na verdade, o ideal é que se consuma menos do que o planeta consiga gerar, para ele
né, literalmente ser sustentável. Lembrando que tudo que a gente retira, ele vem do nosso planeta, não vem de fora, não vem de lugar nenhum, tá? Voltamos aqui então aos nossos slides. Beleza, continuando aqui então. Então, no ano de 2000, né, só para a gente entender, 189 países, tá, membros da ONU, assinaram então a Declaração do Milênio. Essa Declaração do Milênio adotava 8 objetivos que a gente conhece como ODM ou ODS, tá? Depois virou ODS, tá? Dentre esses objetivos, né, que tinham lá? Né? Garantir a sustentabilidade ambiental era o principal ponto, tá certo? Obviamente existiam outras questões ali, tá? Sobre esses objetivos, tá? Então foram 189 países membros da ONU, tá? Que acabou chegando, né? Culminando aí nessa declaração do milênio, tá? Então, por meio dela, né, em uma nova parceria global, as nações que assinaram isso, que a gente chama de nações signatárias, elas acabaram se comprometendo a reduzir a pobreza extrema, que obviamente acaba cometendo cerca de 1 bilhão de pessoas nessa época, tá? Então foram adotados aí esses 8 objetivos do desenvolvimento do milênio, tá? Que eram compostos, esses 8 objetivos, por 22 metas, tá? Que tem como proposta a promoção obviamente, da dignidade humana, o enfrentamento simultâneo à pobreza, à fome, às doenças, ao analfabetismo, à degradação ambiental também, né? E, obviamente, garantir a sustentabilidade. E aí, depois, em 2012, esse aqui todo mundo lembra, né? Que foi a Rio 92, né? Que é o Rio de Janeiro, que então era o Brasil, né? Representado no Rio de Janeiro, mais 20 países, conhecido como Rio 92. Então, em 2012, esses objetivos da ODM foram revistos e se tornou os 17 objetivos que a gente viu no início da nossa aula. Perdão. E aí, 193 países comprometeram-se com essa nova agenda da ONU, né? Que a gente já discutiu ali. Dentro desses objetivos da ONU, a gente tem o objetivo número 6 do desenvolvimento sustentável, tá? O que trata esse sexto objetivo aí da ODS, tá? Obviamente, da gestão sustentável da água, que a gente não pode utilizar de qualquer forma. Deixa eu deixar em tela cheia para vocês acompanharem. Então, a gestão sustentável da água, tá? O acesso universal e equitativo da água potável. Então, uma forma de distribuir a água de uma forma igual para todas as populações, né? Equitativo. E não só distribuir de forma, quantidade igual, mas que a água tenha uma característica, ou melhor, tem uma qualidade mínima para consumo. Então a gente não vai distribuir qualquer água, tem que distribuir de forma igual, mas que seja uma água potável, que seja possível consumir, né? Alcançar o acesso ao saneamento e à higiene, porque muitos países, talvez não para nossa região, para vocês que estão assistindo a nossa aula, tá? Algumas regiões do país o pessoal não tem esgoto, então ocorre com muita frequência a defecação a céu aberto. E isso acaba gerando N problemas, além de ser feio, né? Mas a questão de problemas relacionados à saúde dessas pessoas, porque esses dejetos eles têm micro-organismo, pode gerar contaminação, contaminar alimentos, né? Aí entra questões microbiológicas, sanitárias, entre outras coisas, tá? Então envolve tanto a questão de saneamento e higiene, tá? Levando então o esgoto, a coleta de esgoto para essas populações. Melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição. Então, uma das formas, né? Não só a água para consumo, mas a água no entorno ali que vai ser utilizada para outras formas ali, tá? Reduzindo, então, melhorando essa qualidade através da redução da poluição, eliminando os despejos e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos. Então, em algumas regiões é muito frequente. Hoje, a gente já, né, entende isso com uma maior clareza, mas isso não precisa ser muito tempo, não. Isso aqui foi estabelecido em 92. Então, em muitas regiões, em muitos países, inclusive no nosso país, ocorre isso de uma forma, obviamente, clandestina, né? A gente
Por exemplo, o Brasil é o país que mais consome produtos químicos, principalmente os agrotóxicos. E isso, a gente está em primeiro lugar, mas bem longe do segundo, tá, gente? Então, a quantidade de agrotóxicos que a gente utiliza não é só para a plantação, né, que está sendo pulverizada ali, acaba sendo depositado no solo. Esse agrotóxico que fica ali no solo, ele contamina o solo. Quando vem as chuvas, ou esse agrotóxico acaba infiltrando para o lençol freático, ou acaba sendo recarreado para os nossos recursos hídricos. E isso acaba gerando N problemas ali. Então, você está ingerindo uma água contaminada com agrotóxico. Inclusive, existem pesquisas comprovando que água de consumo, né, em vários estados já foi coletado, isso porque passa por uma estação de tratamento. Tem resíduos de agrotóxico, porque o sistema de tratamento não é o suficiente para remover esses agrotóxicos, tá certo? Proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, ou seja, as matas ciliares, ela é de grande importância. Hoje a gente sabe que as florestas, literalmente, elas fazem brotar a água, né? Não é o contrário, que tem um riozinho e ela vai fazer brotar a floresta. Se você desmatar, você tem um local que tem uma mina d'água, está nascendo, tem uma vegetação no entorno. Se você arrancar toda aquela vegetação ali, há uma grande tendência, se aquela mina for muito pequenininha, né? Que ela seque. Porque as raízes das plantas, que vão funcionar, vamos dizer assim, como se fosse canudinho, vai bombear essa água lá do lençol freático para cima e ela acaba florando, tá? Então, tem que proteger, por isso essa preocupação. O tratamento dos efluentes, então, instalar as estações de tratamento de efluentes para que o esgoto chegue num mínimo de qualidade para que esse corpo hídrico consiga recebê-lo e não ter grandes impactos. Lembrando que os corpos hídricos, principalmente de grande volume, mas de pequeno também, tem uma capacidade que a gente chama de capacidade de autodepuração. É a capacidade de se regenerar ao longo do seu trajeto. Então, ele tem uma capacidade de receber um certo impacto ambiental, um dejeto, um efluente tratado, e se recuperar em seu trecho, em seu percurso, tá? Bom, quando a gente fala em saneamento ambiental, né? Então, etimologicamente, a palavra saneamento vai derivar do latim, que significa sano, que é são, né? E pode apresentar sentidos diversos, entre os quais nos interessa os que seguem, tá? Primeiro, tornação habitável e respirável. Então, um local que tem um saneamento básico ou saneamento ambiental é um lugar que a gente possa habitar. Então, um lugar que tem um esgoto a céu aberto não é o lugar bom para nós. E não saneamento só para nós, mas para, lembrando que o ser humano ele faz parte do meio ambiente. Então, as plantas e os animais também têm que ter um local são para eles, tá? Tornar sano significa curar, sarar, sanar, né? Remediar, reparar, entre outros, tá certo? Bom, depois ainda a gente tem um pouquinho de legislação, só para a gente entender quais são o que prevê sobre as leis que nós temos no Brasil que falam sobre essas questões. Então, lá no artigo 3º, no inciso 1º da Lei 11.445 de 2007, prevê as seguintes definições, tá? No artigo 3º. Então, para fim do dispositivo dessa lei, considera-se saneamento básico um conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais, né, ou seja, o que o governo, tanto municipal, estadual e federal, devem realizar para conferir para a população um saneamento básico. Básico, isso é o mínimo que a pessoa tem que ter. Abastecimento de água potável, né? Água para que a gente possa consumir, e aí vai estar explicando aqui, tá? O que é. Então, constituída pelas atividades, infraestruturas, instalações, entre outras, né? Esgoto sanitário, ou seja, coleta desse esgoto. Eu vou fornecer água, mas obviamente tem os dejetos das pessoas. Eu tenho que recolher esse esgoto sanitário ali também. Limpeza urbana, né? Infelizmente as pessoas jogam lixo na rua, jogam, mas também é uma obrigação nossa não jogar, mas também é um dever do governo fazer a manutenção, né? A limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos, ou seja, o nosso lixo, né? Nosso resíduo que a gente coloca lá para ele é obrigação dos governos recolherem. Obviamente, eles podem privatizar, terceirizar, podem, mas é obrigação deles, através de algum contrato, fazer o recolhimento e dar a destinação correta para um aterro correto, tá?
não de forma de céu aberto. Então, ó, constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas, instalações operacionais, né? Entre outras coisas, aí fala desde a conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana, tá? E ainda por último, a gente vai ter uma aula falando sobre isso, também falando sobre drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Tudo isso é saneamento básico. Então, água, esgoto, coleta de resíduos e drenagem urbana. Tá certo, pessoal? Bom, e para ir finalizando aqui em questão relacionada a essa parte do desenvolvimento sustentável, em questão dessa questão de água, de esgoto, só para a gente entender, né? Então, recentemente, isso ano passado, foi sancionada a Lei 14.026, né, ó, em 15 de julho de 2020, né, estabelece o novo marco do saneamento, tá, do saneamento ambiental, cujas principais alterações são previstas, são as previsões da universalização dos serviços de água e de esgoto até 2033. Alguns pontos aqui era para ser atendido até 2021, mas, né, não, como não é possível, o presidente fez uma nova lei prorrogando isso para 2033. Só para a gente ter uma ideia. O esgoto nos municípios. Tá? No norte, só 20% da população tem esgoto, coleta de esgoto. No nordeste, 45%. Tá? E água tratada, o norte ali tem 59%, né, de água tratada. Só para a gente ter uma ideia de como que ainda falta muito. Né? Essas são as regiões mais críticas. Obviamente, outras regiões têm uma porcentagem bem maior. Né? Alguns os estados do sul têm cerca de 90%, um pouco mais de 90% de água tratada fornecida para a população, né? Esgoto um pouco menos, em torno de 85%, tá? Mas ainda não é todo mundo que tem água tratada e nem a coleta de esgoto, né? Geralmente chega a água tratada primeiro e depois a coleta de esgoto, tá? Então é normal. E só para a gente ter uma ideia, deixa eu colocar aqui esse quadro aqui do lado. Deixa eu deixar o slide em tela maior, fica mais fácil para vocês acompanharem. Então, assim, ó, tem duas linhas: população com água tratada e população com coleta de esgoto, esgoto tratado e perda de água na distribuição. Então, ó, olha só, conforme foram passando os anos, obviamente foi aumentando a população que recebe água tratada. Já a população com coleta de esgoto também subiu, mas não foi proporcionalmente, né, do total. Isso aqui em porcentagem, tá, gente? Então, da porcentagem das populações. Já a perda de água teve uma diminuição entre 2012 e 2013, mas tivemos um aumento. Então, isso aqui é água que está jogando fora. Então, 38% da água que é tratada, coletada, ela acaba indo literalmente para o meio do nada, né? Vamos dizer assim, acaba perdendo no meio do caminho ali. E o esgoto tratado veio aumentando, mas ainda 46%, tá certo? E aí eu coloquei uma parte importante aqui. Então, ó, a falta de infraestrutura adequada nas regiões norte e nordeste do país, tanto para a coleta e tratamento de esgoto, quanto para o tratamento e distribuição de água potável, é reflexo dos baixos investimentos públicos e privados nesse setor. Gente, não dá para fazer mágica. Se você não tem verba para fazer, é, levar a água tratada para a população, tá? Não tem como a população ter água tratada. Então tem que ter um investimento do governo ali. Por isso que eu coloquei, né? Tanto, obviamente, que quem é o principal investidor é o investimento público, é o Estado, né? Os municípios, estados e a União, que deve ser feito, mas isso pode ser terceirizado, como em alguns estados é feito. Então, e aí quem vai levar isso é o setor privado, porque ele vai cobrar depois de você para você receber a água tratada e o esgoto, tá? Então, uma saída aí seria a terceirização. Continuando aqui, ó, bem como é a fragmentação das políticas de saneamento. Então, os maiores índices de óbitos de criança com menos de 5 anos de idade no Brasil são registrados nessas regiões. Então, não é só a questão de levar a água para a população, mas o que isso traz de benefício, e a coleta de esgoto. Isso leva à saúde da população. Então, a pessoa está bebendo uma água sem tratar, um monte de parasitas, um monte de micro-organismos que ela está ingerindo, é diarreia, é vômito, entre outras doenças que a pessoa pode adquirir e vai levar a óbito, principalmente em crianças, tá? Então, isso é uma questão de saúde pública também, tá? Por isso que é o básico, saneamento básico, a gente fala de saneamento ambiental, tá? É importantíssimo. E aí, só para a gente finalizar ali uma questão de raciocínio, né? Então,
O Brasil é um país rico em recursos hídricos. Entretanto, são comuns situações de escassez hídricas em seu território. Como que isso é possível? Né? A gente acabou de discutir agora nos últimos slides, né? Como que isso é possível? E aí, para você refletir e discutir sobre esse tópico, né, abordando as diferenças entre as escassez físicas e políticas de água, né? Para você que está assistindo no YouTube, comenta aí, né? Porque como que você acha disso tudo, né? Como que isso é possível aí? Ah, comenta aí para nós, vamos fazer essa discussão. Tá certo, gente? Valeu, muito obrigado e até a nossa próxima aula. Até mais. Fui.